sou a professora Fernanda, do nível 2A amanhã. E aí, como é que vocês estão? Estão ficando em casa, se cuidando, lavando as mãos e se alimentando direitinho? É muito importante que nesse período cada um faça a sua parte para que tudo isso passe o mais rápido possível, tá certo? Então, eu quero saber primeiro quem aí está lembrando de falar com o Papai do Céu todos os dias? Quem está lembrando de fazer aquela oração que nós também fazemos na nossa escola? É muito importante que nós tenhamos uma intimidade com Deus. Então, agora eu quero convidar você para nós fazermos nossa oração. Junte sua mãozinha assim comigo, vamos nos concentrar. Eu vou falar e vocês vão repetir comigo, tá certo? Feche os olhinhos. Querido Deus, obrigada por este dia. Obrigada por todas as maravilhas que o Senhor nos dá. Pela minha família, pela minha casa, a minha escola. Me ajude, Senhor, a trilhar sempre pelo caminho do bem e do amor. Amém. Um beijo, Papai do Céu. Muito bem, crianças. Agora nós estamos prontos para começar a nossa aula. Os nossos conteúdos de hoje serão 2 assuntos da disciplina de Natureza e Sociedade. O primeiro será sobre os meios de transporte, onde nós vamos descobrir o que são os meios de transporte e que existem alguns tipos de meios de transporte. E o segundo assunto será sobre as profissões, que nós também vamos descobrir o que é uma profissão e que existem muitos tipos de profissões e que todas elas são muito importantes para a nossa sociedade. Bom, então, para começar o nosso primeiro assunto, eu quero perguntar para vocês: o que será que é um meio de transporte? Alguém aí sabe me dizer? Bom, os meios de transporte são as formas que as pessoas utilizam para se locomover de um lado para o outro e também para transportar cargas, mercadorias, alimentos ou objetos variados. E existem muitos tipos de meios de transporte. Nós vamos já conhecer sobre eles. Mas agora que vocês já sabem o que é um meio de transporte, lembrem aí algum meio de transporte que vocês já conhecem. Pensaram? Ah, muito bem, pois agora eu vou dizer para vocês os tipos de meios de transporte. O primeiro, preste bem atenção, são os meios de transporte terrestres. Mas o que são eles, tia? Ah, os meios de transporte terrestres geralmente são os mais utilizados pelas pessoas e são aqueles que se utilizam das ruas, das rodovias, para andar e levar as pessoas. Olha aqui, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Temos aqui a moto, temos também um ônibus e temos também um carro. Mas existem vários outros tipos de meio de transporte terrestre, como bicicleta, e ainda dentro dos meios de transporte terrestres temos os meios de transporte ferroviários, que são os metrôs e os trens. Então, nós já vimos que tem vários meios de transporte terrestres, né? Muito bem. Agora, nós vamos ver o segundo tipo, que são os meios de transporte aéreos. Então, o que serão eles? E tem uma curiosidade muito importante para falar. Eles são considerados os mais rápidos do mundo. Como serão? Ah, eles são aqueles que movimentam as pessoas e as mercadorias pelo ar. Isso mesmo. Olha aqui um exemplo. Um helicóptero e também um avião. Mas tem alguns outros tipos, como os balões. Sabia que tem balões gigantes que transportam pessoas e eles também são meios de transporte aéreos? Muito bem, e agora nós vamos falar sobre o terceiro e último tipo de meio de transporte, que são os meios de transporte aquáticos. Ah, eles, o nome já lembra, né? Eles são aqueles que se movimentam pela água, pelos lagos, rios, oceanos e mares. Olha aqui alguns exemplos.
temos os navios e temos também barcos. Ah, que legal! Então, quais são os 3 tipos de meio de transporte? Vamos lembrar? Terrestres, aéreos e aquáticos. Muito bem, gostei de ver. Agora é a sua vez. Fale aí para o seu orientador quais desses meios de transporte você já conhecia. Quais deles você já andou? Quem aí já andou de avião? Quem já andou de barco? Qual meio de transporte vocês utilizam para vir à escola? Ah, muito bem. Conversem com o orientador de vocês sobre isso e respondam essas perguntinhas, tá bom? E eu tenho mais uma curiosidade importante para falar para vocês. Sabia que não é qualquer pessoa que pode dirigir ou pilotar um meio de transporte? É necessário que se tenha um conhecimento, que as pessoas assistam aulas para aprender a dirigir ou pilotar e ainda que tirem uma carteira que se chama carteira de habilitação. Só após tirar essa carteira que as pessoas estão aptos, estão permitidos a dirigir ou pilotar qualquer meio de transporte, tá certo? Olha que legal! Agora nós vamos cantar uma música e essa música fala sobre um meio de transporte específico que vocês vão prestar atenção e no final eu vou querer saber que tipo de meio de transporte é esse, tá certo? Então vamos lá, eu quero ver vocês cantando comigo e fazendo os movimentos da música, tá certo? 1, 2, 3 e a roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda pela cidade. A buzina faz bi, 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 bi. A buzina faz bi, 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 bi pela cidade. O passageiro sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O passageiro sobe, desce pela cidade. E a porta? A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade, pela cidade. Ah, muito bem, gostei de ver, crianças. Agora, vocês precisam me dizer qual meio de transporte que a música fala é o ônibus, muito bem. E o ônibus, eu até mostrei aqui, vocês sabem. O ônibus é um meio de transporte terrestre, aquático ou aéreo? É um meio de transporte terrestre, muito bem, crianças, gostei de ver. Então, nós vimos, o primeiro assunto foi sobre os meios de transporte, agora nós vamos falar sobre o segundo assunto da nossa aula de hoje, que é sobre as profissões. Mas aí vocês me perguntam, o que é uma profissão? A profissão é um trabalho ou uma atividade específica que as pessoas realizam. E para exercer qualquer profissão é necessário estudo, conhecimento e muita dedicação. E todas as profissões, sem distinção, são muito importantes para a nossa sociedade. Olha, e agora eu quero lembrar com vocês, já que nós sabemos que existem muitos tipos de profissões, vamos lembrar algumas. Nós temos professora, é uma profissão, médico, vendedor, cabeleireira, costureira, advogado, policial, bombeiro. Olha quantas profissões! E ainda nós não falamos todas, tem muitas outras. Mas nós vamos ver aqui 4 profissões hoje. Eu trouxe alguns objetos que representam algumas profissões. Esses objetos os profissionais usam em seu trabalho. Eu vou apresentar para vocês cada objeto e depois nós vamos ler o nome das profissões e vocês vão me dizer que objeto pertence a cada profissão, tá bom? O primeiro objeto que eu trouxe, olhem aqui. O que é isso? É um secador de cabelo.
Qual será a profissional que utiliza esse objeto em seu trabalho? Vamos já descobrir. O segundo objeto, olhem aqui, um livro infantil e uma caneta. Vamos já descobrir quem utiliza o livro em seu trabalho. O terceiro objeto é este aqui. Olha! O nome deste objeto é estetoscópio. Ele é usado para ouvir os sons internos do nosso corpinho. Geralmente nós utilizamos para ouvir o nosso coração. É um estetoscópio. Vamos já ver quem geralmente utiliza um estetoscópio em seu trabalho. E por último, eu trouxe aqui, olha, nós temos um avental e um chapéu. Olhem só que legal. Quem será que utiliza esses adereços em sua profissão? Vamos ler agora os nomes das profissões e descobrir, né? Vamos colocar cada nome em cima do objeto que esses profissionais utilizam. O primeiro nome, deixa eu ver, vou escolher esse aqui. Achei que é pequeno. Vocês vão ler junto comigo, tá certo? Como que fica o M e o E? Vocês já conseguem. Fica mé. Vamos lá? Mé. E o D e o I, como que fica? Di. Mé, di. E o CO, tia, como fica? Có. Có. Então, qual a palavra que nós formamos? Vamos lá? Olha aqui. Médico. Médico. Nós estamos falando do profissional que é um médico. Qual será desses objetos que um médico utiliza? O secador, o livro, o estetoscópio ou o avental e o chapéu? Eu acho. O que é que vocês acham? Me digam aí. Eu acho que o médico utiliza olha aqui na minha mão, um estetoscópio. Muito bem. Então eu vou colocar aqui o nome que nós acabamos de ler perto do objeto, perto do estetoscópio. O segundo nome, vamos ver, deixa eu procurar aqui. Esse nome é grande, mas vocês já conseguem ler também. Vamos lá. A primeira sílaba, o C e o A. Como será que fica? K. E o B e o E? B. K, B, L, E, Lé. Cabelé. E o R, E, como fica? Ré. Ré. Cabeleireira. Tem um I aqui sozinho. Cabeleireira. Cabeleireira. É aquela profissional que cuida dos cabelos das pessoas. Qual é o objeto que ela utiliza então? O avental, o livro ou o secador? Isso, muito bem. A cabeleireira utiliza um secador. Muito bem, é um dos instrumentos que esta profissional utiliza. Então eu vou botar o nome cabeleireira aqui perto do secador. Faltam duas profissões ainda. Deixa eu escolher aqui a próxima. Achei. Esse nome tem algumas sílabas mais complexas um pouco. Nós vamos com a primeira letra aqui desta profissão, P. Temos um P, um R e um O. Fica pró. Vamos repetir comigo. Pró. Pró. Fé. Sora. É a professora. Olha aqui. A professora utiliza o que em seu trabalho? Um avental ou um livro? E a caneta para corrigir as tarefas? Isso, ela utiliza um livro. Muito bem. Então já vimos 3 profissões: médico, cabeleireira e professora. Mas ainda falta uma, não é mesmo? Olha aqui. A última. Você ficou fácil agora, né? Vocês já sabem o objeto que este profissional utiliza. Vamos só descobrir que profissão é essa. Como fica o C e o O? Có. Có. Zi.
Olha, tem uma sílaba complexa aqui também. N-H-E. Nhé. Nhé. E tem um I sozinho. Nhei. Ah, cozinheira. Cozinheira. Ah, ela utiliza, não é mesmo? O avental e o chapéu. Muito bem, crianças. Gostei de ver. Vocês acertaram as profissões e os objetos que cada profissional utiliza. Muito bem. Agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer uma entrevista com o papai, a mamãe ou o orientador de vocês. Vocês vão perguntar para eles qual a profissão deles, onde eles trabalham e por que eles escolheram esta profissão, tá certo? E vocês vão ainda dizer para eles mais uma coisa. Vocês vão conversar com eles e dizer que profissão vocês querem exercer quando vocês crescerem. Diga para eles, tá certo? Eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito legal. E agora nós temos a nossa atividade de casa, que hoje será neste livro aqui, o livro de vivências e valores. As páginas da atividade de casa serão, prestem atenção, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 e 85. Eita, são muitas páginas, não é mesmo? Mas fiquem tranquilos que são atividades simples que vocês já conseguem fazer, tá bom? Então, caprichem e lembrem de guardar todas as atividades para quando nós retornarmos para a escola, tá certo? Pois esta foi a nossa aulinha de hoje sobre os meios de transporte e as profissões. Eu estou com muita saudade de vocês, espero que nós possamos nos ver o mais rápido possível. Então fique com Deus, um beijo grande no coração de cada um e até mais!